pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 11 de março de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros, período da manhã, né? Primeira parte da manhã. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegato de Lima, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheilares Cartacho Gomes. Ressaltando que o doutor Ricardo está substituindo o doutor Paulo, que é titulado colegiado, está de licença, e permanecerá conosco durante toda a sessão. Eu vou iniciar o julgamento pelo item 99 da pauta, de relatoria do Dr. Wesley, recorrente Renata Chagas de Assunção Faria. O processo tem uma sustentação oral prevista. Eu vou pedir para que convoque a patrona, Flávia Vilela Caravelli. Por gentileza, Patrícia. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Item 99, doutora Flávia Vilela. Seu processo será julgado agora. Só vou verificar o site privado no estado. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Flávia. A senhora já esteve no colegiado esses dias, não teve? Não, foi a reunião que a gente fez. Foi em reunião, exatamente, sobre esse julgamento. Sim, agora eu lembrei da onde eu lembro do seu rostinho. A gente vai dar início ao julgamento do processo da Renata Chagas de Assunção Faria. Eu vou pedir para que a senhora gerencie a qualidade. Pois não. Aqui nos 3 pontinhos, gerenciar a qualidade, colocar baixa definição. Feito. O doutor Wesley fará a leitura do relatório, em seguida a senhora terá 15 minutos para fazer a sustentação oral, e aí ele passa a leitura do voto. E aí mais ou menos a sistemática será essa. Eu vou pedir que todos coloquem o microfone mudo, que aí o doutor Wesley vai iniciar a leitura do voto, do relatório. Pois bem, trata-se de recurso voluntário interposto por Renata Chagas de Assunção contra acordo que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte. Foi lavrado o auto de infração de ER no ano calendário de 2005 e 2006, exercício 2006 e 2007, em razão do ganho de capital obtido na alienação de participação societária da empresa Hudson Imports Company, a Moser Kramer. Não sei se eu falei certo, mas eu listarei aqui somente como Moser para facilitar, e a empresa Hudson, nas partes das próximas leituras, na qual a recorrente tinha titularidade no valor de R$ 898.000, totalizando, tinha titularidade de cotas sociais, tá? No valor de R$ 891.000, totalizando, então, a quantia do lançamento de R$ 286.668. O acordo recorrido assim dispõe que aí houve um ganho de capital equivalente aos 891 mil, correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação de 900 mil reais e o respectivo custo de aquisição de 9 mil reais, que é o que representou 99% do valor de venda realizado. Consta ainda do termo de verificação que a contribuinte informou na sua declaração do exercício de 2006 que alienou a Moser a sua participação societária nas empresas Hudson Imports,
MKL Consulting e Hudson Overs. É uma trading, né? Hudson Trading. Pessoa jurídica nas Ilhas Virgens Britânicas. Declarou também rendimentos isentos auferidos no montante de R$900 mil, decorrentes da meação definida em um acordo firmado na rescisão do Pacto de Convivência e Dissolução de Relacionamento com Moza. E aí cita o processo que terminou na terceira vara de família, comarca de Belo Horizonte. Os rendimentos que foram pagos, no caso, totalizaram 550 mil em 2005 e 350 mil em 2006. Intimada, a recorrente apresentou diversos documentos e declarações ao fisco. Do Pacto de Convivência celebrado com Moza, em 16 de 6 de 2000, homologado em juízo e registrado em cartório, a autoridade fiscal, dentre outros aspectos, constatou. Cito as cláusulas aí do Pacto de Convivência, não os lerei neste momento, para não tornar cansativo, mas ali foram estabelecidos a convivência e objeto, os negócios celebrados por cada pactuante, na aquisição de bens móveis e imóveis, os frutos e dividendos, requisitos para a possível aquisição de bens de constituição de cotas, todas estabelecidas neste pacto que firmara a recorrente com o Mozart, que segundo este pacto nós teríamos aqui a separação de bens, ou seja, não se comunicariam os bens dos conviventes. No transcurso do relacionamento, constituíram em comum, então, as sociedades Hudson e Colors e detinham ali R$900 mil. Também a empresa Imports Company e a MKL Limitada. Todos os demais bens adquiridos após a homologação do Pacto de Convivência não constituíam patrimônio comum dos conviventes, pertencendo individualmente ao seu respectivo titular e não fazendo parte, portanto, da repartição patrimonial objeto do acordo, que se limitaria às 3 empresas supracitadas e aos R$900 mil. O patrimônio comum dos conviventes seria repartido e ficaria para Mozart com a totalidade das cotas da empresa e Renata Chagas Assunção, o valor de R$900 mil. A autoridade fiscal ressalta que os termos do acordo de rescisão não se coadunam, de um lado, com a realidade dos fatos ocorridos no mundo jurídico, e de outro, com as regras e princípios estabelecidos nas cláusulas transcritas do rescindido Pacto de Convivência. Destaca-se que a contribuinte não poderia ter acordado, na data de 1 de 7 de 2005, transferir para Moza as cotas do capital da empresa MKL, visto que em data anterior, 7 de 6, portanto, um mês antes, né, de 2005, transferiu a totalidade dessas cotas ao sócio Yuri, conforme registros existentes no cartório de títulos de pessoas jurídicas de Nova Lima. De igual modo, ocorre com as ações da pessoa jurídica Colors, que do acordo com o documento titulado Written Resolutions, firmado em abril de 2005, a totalidade dessas ações foi transferida a Michele Ferreira. Além disso, embora o acordo de rescisão estabeleça a repartição de um patrimônio comum constituído no transcurso do relacionamento representado pelas sociedades Hudson e Colors, assim como pela importância de R$900 mil, os termos do Pacto de Convivência desautorizam o reconhecimento da constituição de qualquer patrimônio que possa ser considerado comum aos conviventes, de modo que não se caberia ao referido acordo tratar da repartição de um patrimônio comum que nunca se formou. Conclui a autoridade fiscal que a situação de fato verificada no momento da dissolução do pacto foi a de uma operação de compra e venda de participações societárias que a senhora Renata, ora recorrente, vendeu à senhora Moza sua participação no capital social da empresa Hudson Imports. Participação esta exclusivamente sua, na qualidade de bem particular, e recebeu pela venda a quantia de R$900 mil, pertencente exclusivamente ao senhor Moza.
ressalta que a própria contribuinte informa da sua declaração no ano calendário ali de 2006, que vendeu ao Sr. Moser, em 1/7/2005, as 9.000 cotas do capital social da empresa Hudson Imports. Salienta que os termos do acordo de rescisão do pacto de convivência buscaram construir uma situação fictícia, da qual um suposto patrimônio comum representado pela sociedade Hudson e pela importância dos 900 mil reais estaria sendo meado. Compara nessa situação fictícia o valor de 900 mil reais recebido pela senhora Renata em contrapartida da entrega de sua participação no capital social da empresa Hudson Imports. Foi declarado pela pessoa física como rendimento isento decorrente da meação patrimonial em virtude da dissolução do pacto. Frisa que a não ocorrência da pretendida situação foi devidamente revelada a partir das verificações relatadas assim, sendo que a verdadeira situação de fato conhecida no curso do procedimento fiscal foi a de realização de um negócio de compra e venda de participação societária. Os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações, conclusões, encontram-se detalhadamente já aí no longo e extenso termo de verificação fiscal, que encontra-se das folhas 5 a 12, e em seu recurso voluntário, a recorrente reproduz as mesmas razões de sua impugnação, quais sejam: nulidade do lançamento, porque a fiscalização arbitrou o valor de transferência de participação societária sem observar os procedimentos previstos no artigo 148 do CTN, artigo 20 da Lei 7.713, artigo 96, parágrafo 3º da Lei 8.383 de 91 e artigo 124 e 125 do parágrafo 3º do regimento do imposto de renda, do regulamento do imposto de renda de 99, vigente à época, né? Afirma que o arbitramento se evidencia porque o valor de 900 mil, em momento algum, referiu-se à transferência das cotas da empresa Hudson Imports, mas sim ao valor que os conviventes tinham de patrimônio comum quando a união estável foi extinta. Sustenta que somente se as declarações da contribuinte não merecessem fé, o arbitramento poderia ser feito. Assim mesmo, mediante processo regular, assegurada a avaliação contraditória do valor de bens ou direitos, e não como no caso que foi feito de forma unilateral, sem qualquer participação da contribuinte. Adoço também que não houve previsão dos critérios do artigo 123 do regulamento do imposto de renda, não foram utilizados pela fiscalização, considerou exclusivamente a transferência da sociedade empresária Hudson. Quando o instrumento constou da a transferência das cotas que a impugnante possuía às sociedades MKL, Hudson e Colors, e ainda sem o abatimento do respectivo valor. Acrescenta ao relato a posição da recorrente da ausência da vontade de lesar o fisco, ou seja, da ausência de simulação, e que nesse caso competiria ao fisco demonstrar a suposta conduta dolosa. Segue a recorrente na sua defesa, argumentando da ausência de hipótese de dissidência, que ressalta, após quase 3 anos da formalização do Pacto de Convivência, especificamente em 17/6 de 2003, os conviventes resolveram romper a união estável e decidiram não formalizar de imediato documentos sobre a extinção, o que foi amparado pela previsão constante do item 8.1 do Pacto. No ano de 2005, elaboraram instrumento de rescisão, o qual foi homologado em juízo e transitou em julgado em 19/8/2005, jurisdição ela voluntária. Aduz que o fisco desconsiderou um negócio jurídico celebrado pelas partes de dissolução de união estável e partilha do patrimônio comum, tornando como operação de compra e venda de participação societária, uma posição totalmente arbitrária e despida de fundamentação jurídica. Sustenta que não procede a informação do fisco que as cotas da sociedade MKL foram transferidas em data anterior ao pacto de rescisão. O carimbo de protocolo após o cartório do Registro Civil de Nova Lima demonstra que a alteração foi levada a registro em 2/8/2005, posterior, portanto, à homologação da rescisão do Pacto de Convivência, que teve seus termos ajustados em abril de 2005. Diz que não há nenhuma incongruência entre o teor do Pacto de Convivência e a sua rescisão, a despeito de acordado que se aplicaria, em termos patrimoniais, às disposições do regimento de separação de bens. O próprio pacto estipulou
exceções no seu item, ficando claro a possibilidade de comunicação patrimonial pela vontade de ambos, e é o que ocorreu no tocante à conta corrente, final 703. A intenção foi de que os valores na conta citada constituíssem patrimônio comum do casal, e justamente os depósitos, TEDs e DOCs foram feitos durante a convivência e ensejaram a existência da quantidade de R$900 mil que coube ao impugnante. Além da empresa Hudson Imports, as sociedades MKL e Colors também foram constituídas por ambos os conviventes, todas na proporção de 30% das cotas da titularidade de Renata Chagas Assunção Faria e 70% da titularidade do Sr. Moza. Com a formalização do término do relacionamento conjugal, as partes acordaram que as cotas da sociedade pertencentes à companheira seriam transferidas a Sr. Moza, que assumiria o passivo das empresas, excluindo qualquer responsabilidade pessoal do impugnante quanto aos débitos. A transmissão se deu considerando o valor de aquisição das cotas pelo impugnante. Seria absurda a conclusão exposta no auto de infração de que a operação foi de compra e venda. A informação da declaração da Constituição da compra e venda constituiria possivelmente um erro fático cometido pelo contador na elaboração da declaração, que não teve acesso aos documentos da dissolução da união estável. Não há que se falar em ganho de capital, e as cotas foram transferidas exatamente pelo valor nominal, isto é, não houve ocorrência do fato gerador do imposto de renda. Importante salientar que a modificação do regime de bens pelos companheiros, no caso em apreço, não teria o condão de prejudicar o fisco federal, já que nenhuma dívida possuía na época da dissolução da união estável. Além disso, o STF editou súmula número 377, estendendo o princípio da comunicação dos aquestos também para o regime de separação obrigatória de bens, que prescreve, no regime de separação legal, comunica os bens adquiridos na constância do casamento, transcreve doutrina e jurisprudência, contesta a atuação do fisco com base no artigo 123 do CTN. Pactos particulares não podem ser opostos à fazenda pública, afirmando que não houve transferência de obrigação pelo pagamento de imposto sobre o ganho de capital para um terceiro, já que não houve a ocorrência do fato gerador para a incidência do tributo. Surge-se contra a multa de ofício, pede o cancelamento ou auto-infração. É o presente relatório, presidente. Obrigada, doutor Wesley. Doutora Flávia, a senhora pode iniciar a sustentação oral, a senhora tem 15 minutos. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos e nobres conselheiros dessa Câmara, muito bom dia a todos. Conforme já narrou o doutor Wesley, este caso trata-se de uma autuação de imposto de renda, pessoa física por ganho de capital, a contribuinte Renata Chagas de Assunção Faria, e a lide administrativa envolvida nesse caso, ela se refere à existência ou não de uma meação de patrimônio por ela, a contribuinte, e o seu ex-companheiro em razão da dissolução da união estável. Então, a princípio, eu vou rapidamente pontuar aos senhores os fatos que envolvem a relação desse casal. Eles viveram em união estável desde 1988. Desta relação, eles tiveram um filho. Hoje esse filho já é maior, e em determinado momento dessa relação, eles fizeram um pacto antinupcial, um pacto de convivência, regrando quais seriam as condições em relação, não apenas à questão patrimonial, mas também outras questões que envolveriam o direito de família, como o próprio direito de família regula a possibilidade. Nós apresentamos memoriais no processo, e eu peço licença aqui para compartilhar apenas 3 pontos deste... não estou conseguindo compartilhar.
Tem algum bloqueio para o compartilhamento de tela meu aqui? Não, tem não. Nenhum. É aqui nesse quadradinho de computador, do lado da mãozinha. Deixa eu ver. Ah, não, sim, consegui aqui. Pois bem, essa tela dos nossos memoriais, os senhores estão vendo? Sim, sim. Isso, essa tela a gente procurou sistematizar aqui todos os documentos que envolveram a tratativa em relação à própria convivência, a exteriorização desses documentos e datas, bem como os respectivos fatos jurídicos, principalmente aquele que foi considerado pela fiscalização. Então, olha só, a princípio a gente tem um pacto de convivência celebrado no ano de 2000. Esse pacto, ele foi registrado em cartório no próprio ano de 2000, bem como ele foi objeto de uma homologação judicial. 3 anos depois, houve o rompimento desta união estável e acabou que a formalização judicial deste rompimento da união estável se deu 2 anos depois, porque no início houve uma dificuldade enorme do casal, eles passaram por momentos de litígio, e depois isso acabou se convertendo dentro de um procedimento de homologação consensual entre eles. Então, no ano de 2000, em julho, foi feita a petição de rescisão desse pacto. 1 mês depois, houve a homologação dos termos dessa rescisão do pacto em juízo, e eu quis pontuar aqui, especialmente em relação à transferência de cotas, porque foi o que a fiscalização se ateve no auto de infração. Então, vejamos, houve a homologação em juízo em agosto de 2005, e a transferência de cotas das 4 sociedades envolvidas, ela foi de forma contemporânea, formalizada através de instrumentos na junta em julho e agosto de 2005. Inclusive, uma das questões que a gente destaca com muita ênfase na nossa defesa em relação a esse auto de infração é que a fiscal ela considerou o ganho de capital em relação a uma única empresa. E ela, não sabemos por que, não considerou em relação às demais. Ela elegeu uma única empresa e vinculou o valor que foi recebido pelo ex-companheiro Moza nesta única empresa. Então, o que a gente gostaria de evidenciar ainda aqui nos memoriais, antes de passar novamente a minha fala com os senhores em vídeo. Embora, de fato, os termos do pacto de convivência que foi feito pelas partes antes da sua rescisão, obviamente, ele seguia uma linha de separação de bens, há exceções no próprio pacto, e eu estou destacando aqui com os senhores este item 6.7, é o único item do pacto que eu gostaria de ler com os senhores, porque ele é fundamental para nós solucionarmos e decidirmos este caso. O item 6.7 é uma exceção, e ele fala o seguinte: convencionam os pactuantes que as quantias depositadas em eventuais contas conjuntas, onde figure como segundo titular, serão de propriedade exclusiva de quem ficar como primeiro titular, exceto os depósitos na conta corrente em nome da segunda pactuante, junto ao Bank Boston, conta corrente 344797-03. Então, o pacto, ele expressamente excetuou que esta conta corrente, ela não seria de propriedade exclusiva de quem figurasse como primeiro titular. Esta conta corrente, ela seria patrimônio comum do casal.
E em nenhum momento na fiscalização, no relatório, no julgamento da DRJ, foi citada sequer o conteúdo de exceção desta cláusula. E por que nós estamos enfatizando o conteúdo dessa cláusula? Porque este valor que foi recebido por essa meação do patrimônio, ele foi exatamente em razão do saldo que existia nessa conta quando do rompimento da união estável. E aí eu passo para o último infográfico que constou dos memoriais, que nós identificamos aí o valor de R$1.746.800 nesta conta no momento da dissolução da sociedade, no momento da rescisão da sociedade. E nós destacamos aí quais são os tipos de investimento que estavam alocados a este recurso. Então, embora regia um pacto entre eles de separação em relação à maioria dos bens, houve expressa ressalva em relação ao saldo dessa conta. E este saldo, por si só, já justificaria o valor de R$900 mil que foi recebido pela contribuinte Renata no momento em que foi feita a rescisão. Na verdade, inclusive, e aí eu já volto aqui com os senhores, interromper compartilhamento. Na verdade, senhores, na própria rescisão do pacto, já constou expressamente todos os valores que seriam recebidos de forma parcelada pela contribuinte autuada em razão da divisão do patrimônio, que foi especialmente o saldo dessa conta, conforme a exceção que já existia dentro do pacto de convivência. Então, assim, neste caso, nós não estamos tratando de algo que não foi formalizado antes. Nós temos aqui homologações judiciais comprovando a efetiva data de realização dos documentos entre os particulares. Eles viveram juntos por mais de 20 anos, por quase 20 anos, tiveram filhos. Então, o direito de família, ele dá oportunidade para que seja tratado através do direito de escolher e modificar o seu regime de bens, como será tratado o aspecto patrimonial desta relação familiar. E o fisco, neste caso, ele não pode considerar simulação algo com tantas provas, inclusive por decisões judiciais, né, contemporâneas à época dos fatos, e simplesmente dizer: não recebeu esse valor em razão da ameação do patrimônio que era comum e escolheu uma sociedade para que fosse imputado a ela o ganho de capital. E até agora, ressalto, nós não entendemos por que não as outras, já que todas as outras constaram também do mesmo termo de rescisão do pacto de convivência homologado judicialmente e também foram transferidas contemporaneamente à época dos fatos. E mais, algumas delas foram transferidas para filhos do senhor Mozart Litvinsky, conforme determinado por ele e conforme também provado no processo. Então, nós trouxemos todos os extratos da conta bancária, todos esses documentos que nós mostramos no infográfico com as suas respectivas datas, e nós entendemos que, neste caso, está havendo uma desconsideração indevida dos termos do artigo 110 do CTN, porque o CTN, ele fala apenas dos efeitos tributários, mas não se pode desconsiderar
os elementos, os institutos do direito civil, que eventualmente são fatos geradores do direito tributário. Então, neste caso, houve a rescisão do pacto, esse valor que foi recebido foi em razão, sim, da partilha do patrimônio comum excepcionado pelos documentos já mencionados, e não pode simplesmente o fisco desconsiderar a natureza jurídica do que foi realizado. A fiscal, ela fundamenta a autuação dela no sentido de que não se opõe ao fisco os pactos particulares, mas nós entendemos que há uma interpretação equivocada do artigo 123, porque o artigo 123, ele fala de transferência de responsabilidade no pagamento do tributo. Então, se o tributo fosse existente e se fosse de responsabilidade de uma pessoa, essa pessoa ajustou com outra a pagar, não poderia ser imposto isso ao fisco. Porém, não é esse o caso. Aqui a gente está falando de ausência de fato gerador do imposto de renda. Se cogitasse que houve algum excesso de meação, alguma questão envolvendo doação em relação à partilha desse patrimônio comum, isso não seria de competência da União, isso seria de competência do ente federativo Estado. Então, realmente, nós não estamos tratando aqui do artigo 123, não está se tratando de transferência de sujeição passiva, mas sim não existência do fato gerador do ganho de capital. Então, já finalizando, né, e parafraseando aqui uma obra que eu gosto muito, que é Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, nós esperamos que, neste caso, a justa medida do tempo possa levar à justa natureza das coisas, porque os senhores, neste momento, têm a oportunidade de, valorando toda a prova produzida nos autos e tudo o que foi fundamento da atuação, a oportunidade de concluir pela justiça, de que simplesmente um casal finalizou a sua relação e que o que foi objeto de patrimônio comum foi dividido na forma em que eles pactuaram. Então, o que nós esperamos dos nobres conselheiros, já finalizando e agradecendo a atenção de todos, é que seja revista essa injustiça que aconteceu nesse caso, que nós estamos muito seguros de sua ocorrência, para cancelar integralmente a autuação em relação ao imposto de renda sobre ganho de capital. Obrigada. Obrigada, doutora. Eu vou passar a palavra ao doutor Wesley para fazer a leitura do voto. Cumprimento a patrona do caso pela excelente explanação e explicação. Ajuda muito o colegiado a elucidar os fatos. O recurso voluntário, portanto, ele é tempestivo e de competência desse colegiado, e passo a analisá-lo. Quanto às preliminares, a lei recorrente que anula o auto de fração, porque a fiscalização habilitou o valor de transferência de participação societária sem observar os procedimentos previstos na legislação já citada aqui, pertinente ao caso. Ainda, a recorrente entende que deveria ter sido lavrado 2 autos de infrações, assim descrito, processo regular, entendido, foi ignorado. O arbitramento foi unilateral, sem qualquer participação da contribuinte, nenhum direito de contestação lhe foi dado, a não ser após a lavratura do auto de infração. Isso depreende que deveriam haver 2 processos, um de avaliação contraditória da base de cálculo, depois de resolvida esta, outro para formalizar o crédito através de outro auto de infração. Onde se caracterizaria ali a diferença entre o valor da aquisição e o de transferência. Ocorre que o presente auto de infração visa analisar um único fato gerador, que seria o acréscimo patrimonial em razão do ganho de capital. Assim, pertinentes elementos da atuação tratarem um único processo. A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo quando identificado o fato gerador de um determinado tributo, verificando assim o montante devido, com base aí no artigo 142 do CTN, artigo 10 do PAF, né, realizar, portanto, o lançamento, identificar a matéria tributável, confeccionar
a notificação, checar todas as ocorrências necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança. Assim, quando a fiscalização tomou conhecimento dos fatos geradores do IR, tem a obrigação de lançar o crédito fiscal. Nesse caso, considerou a fiscalização que houve uma operação de aquisição por meio de compra e venda em razão do encerramento da união estável, registrada e formalizada perante juízo da recorrente e seu ex-cônjuge. Quanto às demais preliminares de não enquadramento legal e devido e acusação fiscal, no caso incorreta, tratarei como mérito, por além de se confundir com o objeto principal da autuação, tem entendimento favorável ao contribuinte. Do ganho de capital. Acréscimo patrimonial por meio de ganho de capital significa um incremento patrimonial não lastreado por rendimento tributável, isento, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, apontados na declaração de rendimentos. O imposto de renda e acréscimo patrimonial descoberto tem como fato gerador, além do artigo 43 do CTN, a legislação aí 7.713, devido aos seus artigos iniciais. De acordo com o que prescreve o parágrafo 4º do regimento, do parágrafo 4º do artigo 117 do RIR 99, que tem por diretriz o parágrafo 3º do artigo 30 da Lei 7.713, o IR incide sobre no momento da aferição de ganhos de capital na alienação de bens e direitos de qualquer natureza. Por sua vez, a instrução normativa 84 de 2001, que disciplina em nível operacional a apuração e tributação de ganhos de capital na alienação de bens e direitos de pessoas físicas, dispõe nos seus artigos 2 e 3º citados aí. Como já relatado, a fiscalização constatou nos anos calendários 2005 e 2006 acréscimo patrimonial nos meses de janeiro a dezembro, uma vez que a contribuinte e o companheiro, em julho de 2000, celebraram o pacto de convivência homologado em juízo, em setembro de 2000, escolhendo o regimento de separação de bens para reger as relações patrimoniais na constância do relacionamento. O regime escolhido implicou a formação de duas massas patrimoniais incomunicáveis entre si. A fiscalização constatou em seu relatório, folhas 13 e seguintes, como já bem e longamente falado aqui, que o pacto de convivência e a doação de bens e valores imobiliários que somente se provaria pela respectiva escritura pública ou documento hábil. Nenhuma escritura pública ou documento hábil foram apresentados pela contribuinte ao longo do procedimento fiscal, de modo a comprovar a realização de alguma doação para sua esposa por parte do Sr. Moser, de bens ou valores imobiliários. Assim sendo, a despeito do fato de o acordo de rescisão do pacto de convivência celebrado entre Moser e Renata Faria teria estabelecido a repartição de um patrimônio comum apresentado pelas sociedades Hudson, Colors e MKL, assim como pela importância de R$900 mil. A situação de fato que se verificou no momento da dissolução foi de uma operação de compra e venda de participação societária que a senhora Renata e Assunção Faria vendeu ao senhor Moser. Participação esta exclusivamente na sua, na qualidade de bem particular, absolutamente incomunicável ao senhor Moser, e recebeu pela venda de quantia de R$900 mil. E concluiu ali, portanto, a fiscalização que tratou-se efetivamente de uma operação de compra e venda. Nesse tema, entendo que a fiscalização desconsiderou o pacto de convivência homologado devidamente registrado em juízo, considerando a operação de transferência de cotas da empresa em questão como uma verdadeira compra e venda. Isso porque a contribuinte declarou rendimentos isentos auferidos no montante de R$900 mil decorrentes da meação definida em acordo firmado na rescisão do pacto de dissolução. A DRJ de origem ainda relata o seguinte: verificado no momento da dissolução, uma operação de compra e venda feita entre as partes interessadas, e que foi recebido efetivamente os R$900 mil aí, que ressalta, inclusive, que a contribuinte informa na sua declaração de imposto de renda que vendeu ao Sr. Moser 9 mil cotas,
Registraram também que os demais bens adquiridos após a homologação do pacto de convivência não constituem patrimônio comum dos conviventes, pertencendo individualmente ao seu respectivo titular e não fazendo parte, portanto, da repartição do patrimônio acordado, que se limitaria às 3 empresas citadas e o valor já mencionado. Estabeleceram que a meação desse patrimônio comum seria feita de forma com totalidade das cotas ao Sr. Moser, que equivaleria aos R$900 mil. É irrefutável o fato de que as incongruências entre a forma e a substância infirmam a meação alegada. Ao contrário do consignado no instrumento de rescisão do pacto, nenhum dos bens acima mencionados integrou o patrimônio comum, passível de ser partilhado entre os ex-conviventes. Do ato constitutivo da Hudson Imports, constatava-se que a empresa foi criada em 29 de 6 de 2000, antes da formalização do pacto de convivência, que a contribuinte possui a participação societária equivalente a 9 mil cotas. E o Sr. Moser, participação correspondente a 21 mil cotas, em 1 de 7 de 2005, conforme registrado na 4ª alteração contratual. A contribuinte transferiu a totalidade de suas cotas ao Sr. Moser. O contribuinte era também titular de 100 cotas e o Sr. Moser 9.900 cotas da empresa MKL Consulting, criada em 26 de 12 de 2001, já na vigência do pacto, nos termos da 6ª alteração contratual, folhas 90 e 94, a contribuinte transferiu todas as suas cotas ao Sr. Yuri. De igual modo, a contribuinte possuía da empresa Colors, em dezembro de 2000, um montante de 1.500 ações. O Sr. Moser era detentor de 3.500 ações. Conforme o documento de folha 116, a contribuinte transferiu as ações que possuía a Michele Ferreira em abril de 2005. Tanto a contribuinte como o Sr. Moser informaram a propriedade dessas empresas à Receita Federal por meio de 2 declarações de ajuste anual, em 2003 e a 2005, nos percentuais de participação societária acima especificados. Acrescenta-se, ao informar a alienação da empresa Hudson, a contribuinte assim constatou na declaração de pessoa física, no calendário de 2005, 9 mil cotas vendidas ao Sr. Moser. Por sua vez, o adquirente assim declarou 21 cotas da Hudson Imports, subscritas em 29 de 5 de 2000 e 9 mil cotas em 2005, por R$9 mil. Os comprovantes de operação bancárias acostados às folhas 59 e 64 dão conta de que as parcelas que compõem o valor em discussão foram debitadas na conta 344797-03, da titularidade exclusiva do Sr. Moser, e creditadas na conta número 442945, tendo o contribuinte como favorecido existente no mesmo banco e agência, uma vez que constatado que não há cotitularidade na conta corrente 9703 e o convencionado entre os pactuantes a ela não se aplica. Acerca da importância de R$9 mil, salienta-se que os pactuantes convencionaram que as quantias depositadas em contas conjuntas seriam de propriedades exclusivas de quem figurasse como titular da conta corrente. Excepcionaram os depósitos, porventura, efetuados junto ao Bank of Boston, agência X, e aí a conta corrente Friso, final 703, nas quais a segunda pactuante figurasse como favorecida. Sobre a conta corrente mencionada, que transitaram os valores, é importante destacar que a fiscalização considerou como se fosse a titularidade da segunda pactuante, ou seja, da recorrente, enquanto a decisão de primeira instância atribuiu a titularidade do Sr. Moser, ocorrendo incongruência na análise do fato que identificou as transferências bancárias. Nesse ponto, a recorrente alega o seguinte: o próprio pacto já trouxe expressa hipótese da comunhão patrimonial no que concerne aos depósitos na conta corrente número 79703, conforme item 6.7, ao que já foi lido aqui também pela própria patrona. Mas friso, por ser importante, né, aqui na conclusão do meu voto, pelo menos, porque foi feito excetuado, no caso, foi excetuado entre os pactuantes que os depósitos na conta corrente
em nome da segunda pactuante, junto já à conta citada, seriam da própria contribuinte. A intenção do casal foi que os depósitos realizados na referida conta conjunto constituíssem patrimônio comum, portanto suscetível da comunicação em partilha. Com isso, se houvesse depósito para a segunda pactuante na referida conta, é notória que essa seria co-titular da conta corrente no Bank of Boston, agência já citada. O documento de e-folhas 249, oficial da instituição financeira, informa a co-titularidade de Renata Chagas, hora recorrente, conforme se verifica do abaixo transcrito. Eu transcrevi ali, onde dava para visualizar a co-titularidade, da qual a decisão de primeira instância disse que ela não seria titular. Assim, entendo que não houve incidência do referido ganho de capital, mas sim operações de depósito e transferências a justificar o fim da relação conjugal tornada pública com o processo judicial ajuizado, devidamente informado em declaração de imposto de renda da recorrente, conforme já relatado. Ainda nota-se que houve uma operação de compra e venda de 9.000 cotas devidamente declarada pela recorrente, que poderia dar a interpretação de que se houvesse, de fato, uma operação de compra e venda, a recorrente e seu cônjuge teria informado ao fisco em sua declaração, partindo, obviamente, de uma interpretação de boa-fé. Ainda aduz a recorrente que a fiscalização teria utilizado apenas um elemento para constatação a apuração de cotas societárias, quando, na verdade, não levou em consideração as demais empresas que a recorrente teria sido titular. Aqui entendo que a recorrente, entende a recorrente que houve equívoco do fiscal por ter unificado todas as cotas societárias sem mitigá-las de 3 empresas que a recorrente foi proprietária, e que não estaria correto na formação do conjunto fático probatório. No caso aqui, acrescento a questão sobre base de cálculo, já mencionada pela própria recorrente e pelo patrão da recorrente. Por outro lado, a recorrente traz aos autos longas argumentações sobre o assunto da desconsideração do negócio jurídico realizado. Dentre delas, destaco a seguinte alegação. Frisamos que, para a caracterização da simulação, competiria ao fisco não apenas alegar, mas demonstrar o que não fez, no caso, a simulação, que é sempre dolosa, jamais podendo ser presumida, suposta ou inventada, e assim pleitear a desconsideração do contrato para o fim desejado, o que entendemos deve ser realizado através da ação própria. Não pode o fisco seccionar os fatos de forma a dar-os determinado tratamento tributário favorável à fazenda pública ou ao vidrio dos institutos ao tratamento que lhe é dado pelo direito civil e pela Constituição, ainda mais quando se trata de questões familiares. A par dos conceitos jurídicos, portanto, trazidos ao feito, voltando ao meu voto, podemos concluir que claramente o fisco desconsiderou o ato jurídico realizado em juízo e classificou a operação como sendo uma verdadeira compra e venda. E sendo assim, entendo que trouxe dificuldades a recorrentes pelos seguintes motivos. A recorrente efetivamente realizou a separação judicial voluntária e assim perfectibilizou o ato de separar e suas consequências jurídicas e impactos havidos da dissolução da união do matrimônio havido. O fiscal, ao desconsiderar a operação prática entre particulares, da qual a legislação permite, deveria ter indicado os elementos que conduziram a essa interpretação, consoante o enquadramento legal, uma vez que a recorrente não teve como se defender numa possível simulação por insuficiência na indicação da qual o ato ilegal ela teria praticado, de qual ato ilegal ela teria praticado com a devida fundamentação. Quanto ao cerceamento de direito de defesa, cito o artigo 59 do PAF, inciso 2º, na questão em que rege aí a nulidade, e aí entendo que haveria uma nulidade material, se fosse o caso. Quanto à indicação de que a operação poderia trazer a ocultação, a tributação devida, é de se destacar que o Pacto de Convivência descreveu todas as questões que envolviam a relação conjugal, incluindo a pensão e divisão de bens, que podia ter a acusação fiscal buscado diligenciar para configurar uma possível simulação, ou pelo menos ter
apontado que a operação teria ocorrido com o intuito de omitir o tributo, numa das circunstâncias descritas pela própria fiscalização, mas que faltou a indicação mais clara se era exatamente isso que ocorreu. A fiscalização ficou firme no sentido de entender que houve uma operação de compra e venda, e assim desconsiderou o ato jurídico lesado pela contribuinte e seu ex-cônjuge. Portanto, claramente o fisco entendeu que houve uma operação, uma simulação ao caso, e que deveria a acusação fiscal ter apontado como uma simulação e não uma pura ocorrência de compra e venda, eis que em nenhum momento o processo administrativo consignou que o processo judicial serviu para simular no pacto de convivência realizado. Com isso, a acusação fiscal não apontou como sendo uma simulação o negócio jurídico proposto, mas sim uma operação de compra e venda capaz de incidir o imposto sobre o ganho de capital. Nesse sentido, o artigo 116 assim dispõe do CTN. Salvo disposição em lei contrária, considera-se ocorrido o fato gerador existente e seus efeitos. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei. Nesse sentido, a acusação fiscal deve ser clara para não trazer ao contribuinte questões de cerceamento no direito de defesa, uma vez que, ao compreender que a dissolução da união estável se configurou uma compra e venda, com documentos probatórios emitidos pelo próprio Poder Judiciário em jurisdição voluntária, que deveria ter enquadrado por uma possível simulação, fato que não ocorreu. Em processo administrativo fiscal de sonegação, fraude, conluio, estão previstos no artigo 71, 72, 73 da Lei 4.502, não citadas aí pelo relatório fiscal. Como já dito, já que no entendimento da fiscalização não se tratou de uma mera repartição de valores entre os recorrentes e seus ex-companheiros, mas uma compra e venda de ações, em clara desconfiguração do negócio jurídico realizado, deveria ter descrito os elementos e imputado o enquadramento legal devido. Para que houvesse essa presunção de compra e venda, deveria estar descrito no relatório de acusação e da desconsideração por meio dos institutos acima citados. Caberia, portanto, à fiscalização a caracterização de mais elementos que pudessem imputar ao concílio fraudes, que no que diz respeito ao ônibus fraudulento e também ao ônibus simulante por parte da contribuinte ou simplesmente acusar a recorrente do referido ato para que ela pudesse se defender de forma adequada, implicando o ato, inclusive, em multa qualificada, nos termos da legislação vigente. Cito aqui o nosso ex-colega conselheiro Fábio Pelvezan, que brilhantemente reproduzia seus votos, e também na sua obra, que o dolo, fraude e simulação refere-se a um conjunto de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má fé, cria uma situação falsa ou de mera aparência e inebria o julgamento do fisco sobre uma relação tributária já existente, de modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la. E aí falo aqui que caberia também o ônus da prova, no caso da simulação, citando o artigo 9º do decreto 70.235, que deveria trazer os elementos da prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Em que pese o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito de ser do interessado contribuinte, percebe-se com o dispositivo citado, o legislador quis que nos casos ilícitos houvesse uma espécie de distribuição do ônus da prova, a fim de que a fiscalização tivesse também que suportar o encargo de provar com mais elementos dispensáveis a comprovação do ilícito. Cito doutrina do excelentíssimo doutor desembargador Leandro Pausa. O evidente intuito de fraude deverá ser minucioso, justificado e comprovado nos autos. Como mencionado, não é possível identificar no relatório fiscal que a recorrente agiu com má fé, com o elemento de fraude, conluio, por ação ou omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária do tributo devido, uma vez que a tal acusação deveria compor o relatório fiscal, já que houve uma desconsideração do negócio jurídico praticado entre a recorrente e seu ex-cônjuge. Cito doutrina da jurista Eliana Silveira Costa sobre o tema. O que deve ser verificado de fato é a constatação do propósito negocial. Como já há tempos já se decide-se aqui nesse conselho de contribuintes, da qual deve ser compreendido como uma vontade objetiva final determinante a realização do negócio jurídico praticado, né? Causa objetiva. Portanto, deve ser enfrentada a qualificação jurídica do caso concreto por meio da análise de adequação entre o conteúdo e sua causa objetiva. Nesse sentido, para enfrentar a questão prática abusiva de haver a constatação da ausência do propósito negocial, a prática de simulação
Assim, a simulação é divergência entre a vontade real e a vontade declarada, resultante de um acordo entre a declaração entre declarante e declaratório. Qualquer interessado no negócio, no intuito de enganar terceiros. Citando aqui a doutrina de Castro Mendes. Portanto, entendo ser possível a aplicação do artigo 112 CTN, onde se utiliza o dispositivo mais favorável ao acusado, quando restar dúvidas quanto à autoria, imputabilidade ou punibilidade do fato de determinado ato concreto. Com isso, ao desconfigurar o ato jurídico realizado, praticado, extrajudicial e judicialmente pelas partes interessadas, a fiscalização deveria ter apontado a intenção das partes em reduzir o tributo devido, bem como de constatar, de fato, na separação do casal houve a intenção de diminuir a carga tributária e também a vontade, já que no pacto previa a constituição de empresa e divisão de cotas entre as partes interessadas. Portanto, entendo que, tanto na questão da não ocorrência do fato gerador, quanto na questão do não enquadramento legal, compreendo que a autuação deve ser cancelada. Voto conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento cancelando a exigência fiscal. É o presente voto, presidente. Ok, doutor Wesley. Antes de passar a palavra para o doutor João, eu queria só fazer um adendo aqui. Esse documento que você cita, que comprova a cotitularidade da conta, seria folha 249, ele se refere ao ano de 2000. Consultando os extratos que estão a partir dessas folhas e seguintes, eu vejo que essa conta deixou de ser de titularidade da Renata a partir da folha 326, que foi no ano de 2002, abril de 2002. Então, essa conta já não era de cotitularidade da Renata na data do lançamento. E esse extrato que está na folha 60, que cita as transações que foram feitas, que são de 2005, já consta lá que não havia cotitular nessa conta. Então, ou seja, não existia essa segunda cotitular, que existe a ressalva naquela cláusula 6.7. Outra questão, a multa não foi qualificada, é uma multa de 75%. Então, aqui não caberia nem sequer a exclusão da multa, porque foi uma multa de 75%, no meu entendimento. Eu vou passar a palavra para o doutor João. Presidente, sobre a questão da cotitularidade, agradeço aqui as considerações, e a questão da multa, não tratei ela como não sendo possível de ser afastada pelo cancelamento, mas entendo que a multa, obviamente, ela tem que ser objetiva, aplicada aos 75%, e no caso de uma simulação, como foi constatado, e aí sim, configurando o meu voto, entendo que a fiscalização deveria ter imputado 150%, porque, obviamente, foi, no entender da fiscalização, uma desconsideração do ato jurídico realizado. É isso. Presidente, eu poderia esclarecer em relação a um documento presente nos autos sobre a questão da cotitularidade, só para esclarecimento fático? Pode ser. O documento de folha 171/174, só que é da numeração manuscrita, porque na nossa impugnação tudo constou da numeração manuscrita. Ele comprova a cotitularidade desta conta, inclusive foi um documento que foi fornecido na época em que nós fizemos a impugnação. Então, essa cotitularidade, ela continuava assim existente, folha 171, 174. Só esse esclarecimento. Obrigada. Nada. Palavra, doutora Sheila? Sim, pode passar. Vou ver o documento aqui. Muito bem. Já vou logo falando do documento que a senhora está olhando, doutora Sheila. O documento trata da abertura da conta, e de fato ela foi aberta como conta conjunta, mas em algum momento, a partir de 2002, não sabemos quando, mas foi em 2002, ela deixou de ser conta conjunta. Bom, parabéns, doutor Wesley, pelo voto, mas eu tendo a divergir do seu voto, por razão muito simples. Eu vejo, assim como também me parece, constatou a autoridade lançadora e o colegiado da COR, que estamos diante de uma simulação. Toda a questão está relacionada
a um ponto em particular, que é: seriam os R$900 mil recebidos pela contribuinte patrimônio comum ou não? Essa é a questão essencial. Vamos lá. Eles constituíram a união estável através do pacto de convivência, está na folha 34, onde eles essencialmente distinguiram seus patrimônios. Então, essencialmente é isso. A relação transcorreu, ela passou a ser sócia, ter cota de algumas empresas, cotas essas que ela, já próximo da data, em 2005, ela vendeu, sempre transferiu, vendeu não, ela transferiu, não vou afirmar que houve venda, porque eu não vi o instrumento, mas tem a transferência de fato registrada na Justiça Comercial, e em um dos casos, uma transferência ocorrida no estrangeiro, sempre para parentes do senhor Moser. Por que eu concluo isso? Pelo sobrenome, que é incomum. Então, ela tinha cota de 3 empresas, duas dessas empresas foram transferidas para os parentes do senhor Moser, e da Hudson, que é a empresa principal, foi transferido para o próprio senhor Moser. E está certo, porque as cotas, segundo o pacto de convivência, as cotas em nome dela eram o patrimônio dela e ela poderia dispor desse patrimônio. João, só um pouquinho, a patrona caiu. Eu queria avisar isso mesmo, por isso da minha mãozinha levantar, tá? Retorna aí uns 2 pontinhos para trás. Doutora, eu vi que a senhora caiu. Desculpa, caiu minha conexão aqui. Aí o doutor João vai retomar. Pois não, desculpa. Bom, doutora Flávia, eu estava dizendo o seguinte, a senhora deve ter pegado o começo da minha, do meu comentário. Eu estava dizendo que havia, de fato, tinha algumas cotas de algumas empresas, eram 3 empresas, e de 2 dessas empresas ela transferiu para parentes do senhor Moser, e de uma delas, que é a Hudson, que é a principal, ela transferiu para o próprio Moser, e ela declarou no imposto de renda dela que vendeu essas cotas para o senhor Moser, que declarou que recebeu. Aí, diante isso é a minha interpretação, diante da incidência tributária do ganho de capital em razão da operação de venda, veio toda essa história, e aí eu discordo do relator num ponto: não há processo judicial, não houve decisão judicial, houve uma homologação de um acordo consensual. Então, não há nada da justiça dizendo que esse fato é verdadeiro, e nem poderia haver, porque isso não foi submetido a nenhum rito judicial. Eles escreveram um acordo, e esse acordo foi homologado, porque é consensual, não tem filho menor, não tem participação de Ministério Público, foi homologado pelo juiz, como pedido pelas partes, pelos convenientes. Então, não houve decisão nem processo judicial. Pelo menos não está aqui nos autos. Mas, enfim, prosseguindo no meu raciocínio. Diante da repercussão, o que teria sido o acordo da dissolução dessa sociedade conjugal? O acordo teria sido, isso me parece que é a verdade, é o que transparece das informações que ela colocou na declaração de imposto de renda, que ele colocou na declaração de imposto de renda, e dos registros de transferência das cotas das empresas. A verdade é, eles depois de alguns anos decidiram se separar, e ele falou assim: não, faz o seguinte, aqueles R$900 mil que são meus, por que são deles, esses R$900 mil? Já vou logo tratar disso, é um ponto importante. Aqueles R$900 mil que são meus, eu te dou e você me dá as cotas. Esse foi o acordo. Mas, olha, a gente não pode dizer bem assim, porque se eu disser que eu estou te dando o meu patrimônio para ficar com o seu patrimônio, vai ter ganho de capital. Vamos dizer que é tudo comum e que tudo, então, fez parte de uma repartição do patrimônio comum. Isso é o que está no termo de rescisão do pacto. O que não era comum, que é a questão principal, os R$900 mil nunca foram comum. E por que não foram comum? Porque a exceção contida lá no item 6.3, se não me engano, do pacto,
que dizia que depósitos seriam comuns, desde que a conta fosse conjunto e o depósito fosse feito pelo titular conjunto, não se aplica aos R$900 mil. Por que que não se aplica? Simplesmente porque a conta não é conjunta. E não era conjunta no momento em que ele fez, essa transferência dos R$900 mil. Então, esse que é o ponto essencial. Ele tinha um patrimônio de R$900 mil representado por depósito lá da conta do Banco de Boston. Era o Banco de Boston. Ela tinha cotas. Patrimônios próprios, que não se comunicavam. Aí eles dissolveram a sociedade e ele falou, não, eu te dou os 900 mil e você me dá as cotas. Inclusive, essas cotas dessa empresa se transferem para o fulano Letvinsky, portanto, eu presumo que seja parente, da outra empresa para fulana, que também é Letvinsky, presumo que seja parente, e essas da outra, sem imposto, você transfere para mim. E ela foi e declarou isso no imposto de renda mesmo. Vendia por R$900 mil para o senhor Moser, está declarado no imposto de renda dela. Vendia para o senhor Moser por R$900 mil as cotas da empresa Hudson. Não. Isso está declarado. Valor nominal. Nominal. Não, sim, a transferência na coluna... 9 mil. Sim, a transferência na coluna do valor é sempre valor nominal, porque na relação do patrimônio da declaração de imposto de renda, você não coloca o valor da venda, você coloca sempre a transferência pelo valor de custo, qualquer bem, seja cota, seja qualquer bem. Como isso custou para ela 9 mil, ela transferiu o patrimônio por 9 mil, o que está correto, ela declarou correto. O que eu estou dizendo é, esse patrimônio de 9 mil que ela transferiu, por ele ela recebeu os 900. Esse é que é o ponto. E esse 900 nunca foi patrimônio comum, como as cotas também nunca foram patrimônio comum. Era patrimônio dela que ela vendeu, e os 900 era patrimônio dele que ele comprou. Para mim está muito simples isso, eu não consigo chegar a outra coisa. Ah, claro, mas tem um acordo homologado pela Justiça. Mas um acordo homologado pela Justiça, convenhamos, ainda mais porque é conveniente para os dois lados. Eu escrevo o que eu quiser, o juiz jamais vai questionar. Não tem menor, não tem Ministério Público. Mesmo que tivesse menor, também não questionaria nesse caso. Não essa nuance do acordo. Então, eu não concordo nesse ponto com o relator de que teria havido processo judicial com o trâmite judicial e, portanto, esses valores declarados como bens comuns seriam, de fato, bens comuns, porque, pelo pacto de convivência que está na folha 34, não eram bens comuns. E os 900 mil em se tratando de conta que não era conjunta, estão fora daquela exceção contida lá na cláusula 6, ponto qualquer coisa, do mesmo pacto. Presidente, poderia novamente esclarecer rapidamente 2 pontos fáticos? Doutor, eu não posso permitir que a senhora interfira nos debates. Não, só pontos fáticos, realmente, indicando, inclusive, o número de folhas. Se o colegiado precisar e necessitar desses esclarecimentos, aí eu posso permitir. O documento que a senhora citou, eu concordo com o doutor João, foi o documento de abertura da conta, e os extratos a partir de 2002 realmente indicam que a conta não tem cotitular. Eu vou deixar que a discussão ande no colegiado, eu não posso permitir que haja interferências da senhora no meio do debate. Sim, era só por uma questão de esclarecimento fático mesmo, não querendo interferir no entendimento dos nobres conselheiros. Eu fico aqui, né, se for me questionar, estou à disposição para esclarecer fatos. Ok, obrigada. Então, alguém tem algum questionamento mais? Doutora Letícia havia levantado a mão, doutor Wesley. Vamos lá, doutora Letícia primeiro. Letícia primeiro. Coloca o microfone, Letícia, por favor. Doutora Sheila, não cabe uma diligência para confirmarmos essa questão que me parece ser tão importante da cotitularidade da conta? Eu não falar rapidamente, Sheila. Se for. Desculpa interromper, eu sei que o Wesley está na minha frente e levantou a mão, porque é exatamente sobre esse ponto que a Letícia falou. Olete, eu estava justamente procurando aqui nos autos do processo para ver se
eu conseguia encontrar alguma coisa que me esclarecesse. E pelo que eu estou vendo, como a Sheila acabou de comentar, presidente, e como o João comentou, tem o termo de abertura sim, tá? Mas, se você verificar aí os extratos, a partir de 2002 não tinha mais cotitularidade. Então, assim, eu entendo que a diligência seria simplesmente para ratificar o que tem nos autos. E nos autos, o que consta nos extratos é que em 2002 não havia cotitularidade da conta. Então, era só isso que eu queria saber. Porque nós podemos verificar alguma discrepância em relação às instituições financeiras, né? Não existe um padrão, me parece. Então, eu acho que nós estamos diante de cotejos de duas forças probatórias, e eu realmente preferia decidir com mais essa certeza, e eu realmente acho que ela produziu alguma prova relacionada a esses indícios aí, que para mim são suficientes para converter o processo em diligência para isso. Assim, é meu posicionamento, eu estou pronta para votar, mas eu ficaria mais confortável com uma diligência. Doutora, esses esclarecimentos que a senhora queria prestar dizem respeito a essa dúvida do colegiado? Sim. Então a senhora pode indicar as páginas, por gentileza? Eu vou até abrir aqui de novo, se vocês me permitem, o compartilhamento. Posso mostrar? Sim, pode. Veja bem, em relação a esse item, que é justamente a dúvida de todos os julgadores, o início da cláusula, ela fala no geral, que é justamente esse ponto que os senhores estão levantando. Contas conjuntas onde configure como segundo titular. Porém, a parte final, ela foge a essa regra geral e já indica uma conta específica cujos valores seriam comuns, onde estes valores, no momento em que foi pactuado, era uma conta de conjunta entre os dois conviventes, e essa conta ela foi excepcionada expressamente em relação ao seu número. Então, independente, inclusive, se ela depois foi ser ou não de um deles, ela foi excepcionada. Ela é uma regra específica na regra geral que os senhores estão levantando. Então, nós entendemos que a relevância dessa cláusula, porque ela foi feita no momento, lá em 2000, e ela excepcionou um número de conta, nós entendemos, inclusive, que seria irrelevante se depois ela ficou apenas de um ou de outro, porque ela foi excepcionada individualmente. Então, eu entendo que seria importante, porque, de fato, para mim, não tenho essa informação de que depois ela passou a ser de um só, mas eu entendo que seria irrelevante do ponto de vista da individualização dessa conta no momento em que o pacto foi feito. Na rescisão, não constou nenhuma retrocessão em relação ao que foi convencionado. Então, sendo ela uma conta individual, ela estaria de toda forma excepcionada e seria patrimônio comum. Mas eu concordo com a doutora Letícia, se vocês quiserem entenderem que isso é relevante, eu também não entendo que está aprovado nos autos que ela passou a ser de um só no momento posterior. Ok, doutora, obrigada pelos esclarecimentos. Doutor Wesley. O microfone está desligado. Eu iria mencionar justamente isso, que no pacto de convivência em que pese a não cotitularidade, né, ou ela ter se perdido conforme o tempo entre os pactuantes, houve uma cláusula mencionando que, exceto aquela conta, seria da própria recorrente os frutos advindos daquela conta, né, enfim. Também cito aqui que eu não disse que houve uma decisão judicial, só para esclarecer também para o doutor João, que
teria tido uma jurisdição litigante, mas de iniciativa voluntária das partes, né? Então, assim, nós temos um processo judicial, isso é inegável, de jurisdição voluntária, né? Que daí torna pública ali toda a operação feita, tudo que é feito. Isso, no meu ponto de vista, não tem como descaracterizar um documento oficial, né, do Poder Judiciário, assim como não tem como descaracterizar um documento emitido pelo próprio tribunal, que aqui nós compomos. Então, assim, torna pública aquela questão. Então, por isso mesmo que eu acho que, nesse ponto de vista, poderia ter feito a fiscalização, um cotejo um pouco mais detalhado, e realmente enquadrado como uma simulação. Porque se toda essa operação foi feita, não precisaria ter ido no Poder Judiciário para poder ser identificada essa transação, né? E as cotas que foram vendidas em 2006, salvo engano, foram de 9 mil. Não foi declarado 900 mil cotas pela contribuinte. Eu não sei se, de repente, eu não tenha sido claro. E aí, enfim, claro que esses são todos elementos que eu, no meu ponto de vista, na suposta acusação, teria colocado como uma possível simulação, né? Por isso que eu senti falta disso, viu, João? Como já em outros relatórios nós temos aqui, que são detalhados nisso, né? Mas optou a fiscalização só para descaracterizar o ato, sem apontar uma simulação de maneira contundente. Enquadramento legal, devido, multa qualificada, presidente, que daí dos 150% foi que eu citei, e não só os 75%. Então, no meu ponto de vista, faltou um pouquinho mais ali, um pouquinho mais de esforço da fiscalização para finalizar o ato inicial. Eu acho que seriam essas as considerações. Letícia, eu entendo que não há necessidade de diligência, as provas dos autos estão postas tanto para deferir, para dar provimento ou negar provimento. Acho que é interessante essa informação trazida pela presidente, foi de extrema importância, mas também as considerações da patrona com esclarecimentos de fato também nos colaboraram para mim. Eu acho que eu fico mais confortável até em proferir o voto com todas as alegações e argumentações produzidas aqui no colegiado. Ok, doutor Wesley, vou passar a palavra para o doutor João. Eu agradeço à doutora Flávia pela intervenção. Bom, na folha 38, deixa eu voltar aqui só um minutinho. O que diz a cláusula 6.7 do contrato? Tem razão, doutora Flávia, o contrato foi celebrado em 2000, quando a conta era conjunta, então tem sentido essa exceção se referir a essa conta, porque naquela ocasião a conta era conjunta. Então, o que está dizendo essa cláusula? Olha, os depósitos nessa conta, porque o primeiro titular que figura como primeiro titular em tese, o proprietário de todos os depósitos da conta, em tese, o primeiro titular, que é o moço, é o proprietário, exceto se, e aí vem a exceção, exceto se os depósitos tiverem sido feitos em nome da segunda pactuante, nessa conta. Então, a regra, se você ler o 6.7, diz, olha, nas contas conjuntas, onde figure como segundo titular, serão de as quantias depositadas em eventuais contas conjuntas, que é o caso, onde figure como segundo titular, serão de propriedade exclusiva de quem figurar como primeiro titular. Não tem dúvida, está nos dados cadastrais da conta, que o primeiro titular é o Mozart. Então, disso não tem dúvida. Então, os depósitos dessa conta são do Mozart, exceto se tais depósitos tivessem ou tiverem sido efetuados em nome da segunda titular, que é a segunda pactuante. Está escrito aqui, exceto os depósitos em conta corrente tal, que é a conta que a gente está tratando, em nome da segunda pactuante. Então, a doutora Letícia está certa quanto à diligência, mas não quanto ao objeto da diligência. Não se trata de requerir se a conta era conjunta ou não,
Porque me parece que ela deixou de ser conjunto em 2002, isso está nos documentos, o extrato deixa de exibir o segundo titular, os depósitos de transferência dos 900 mil, acho que foram 8 depósitos, também consta lá o recebido de depósito sem o segundo titular. Então, eu, honestamente, não tenho dúvida de que, no momento, em 2005, já não era conjunto. Mas eu tenho uma dúvida. A minha dúvida era se os depósitos efetuados nessa conta que compuseram os 900 mil, não os depósitos que saíram, os depósitos que entraram na conta, foram feitos no nome da contribuinte. Essa é a dúvida essencial. Porque a exceção aqui está dizendo, olha, tudo pertence ao Sr. Moser, exceto os depósitos feitos no nome dela. É isso que nós não sabemos, porque isso não está nos autos. Concorda com o raciocínio? Veja só, e a origem desses 900 mil que entraram nessa conta Banco Postal, não sei quando que entraram, eu sei quando saíram, mas quando eles entraram eu não sei. Se esse recurso que entrou lá, nessa conta, foram provenientes de depósito em nome da segunda pactuante, subsume-se a exceção que está na cláusula 6.7. E aí tem razão o pacto, a rescisão do pacto, ao dizer que esses recursos talvez fossem comuns. Que, na verdade, nem seriam comuns, né? Na verdade, eles seriam da segunda pactuante, mas, de qualquer modo, não seriam do Moser. Não configuraria transferência do patrimônio do Moser para ela. Então, o que a gente tem que saber, doutora Letícia, ao meu ver, não é essa conta era conjunta, que isso para mim estaria em contexto. Embora, se permanecer dúvida, também pode, se for fazer diligência, pode também questionar isso. Mas o mais importante é, se esse recurso que estava lá teria sido depositado no nome da segunda pactuante. Basta ler com atenção a cláusula que foi muito bem exibida aqui pela doutora Cláudia, diz, olha, os depósitos são do Moser, exceto aqueles que foram feitos em nome da segunda pactuante. Aí a pergunta é, esses 900 mil foram depositados lá na conta, no nome da segunda pactuante? Com certeza, é uma informação importante, João, também acho. Em nome ou a favor? Em nome da segunda pactuante. Então, se alguém depositou na conta do Banco Postal recursos no nome da segunda pactuante, esses recursos não pertencem ao primeiro titular. A regra é, todos os recursos dessa conta pertencem ao primeiro titular. Essa é a regra. Exceto aqueles depósitos efetuados em nome do segundo. A pergunta é, foi feito depósito, esses 900 mil, quando entraram na conta do Banco Boston, entraram no nome da segunda titular? Faz sentido a fala do João, porque ao analisar o processo, eu identifiquei que essa conta não tinha só 900 mil reais, tinha 1.700.000 e para lá. Era a conta dos negócios deles, vamos dizer assim. Pode ter sido uma divisão, não sei, mas faz sentido a fala do João, porque tinha muito mais valores nessa conta, não eram só 900 mil reais. Então, faz um certo sentido, e também, agora, também pode fazer um sentido os 9 mil, a cota de 9 mil reais sendo declaradas como compra e venda, porque pode ter sido um ajuste de percentuais, valores entre eles ali nessa conta também. Sim, eu acho que houve mesmo esse ajuste. Agora a questão é que ela transferiu as cotas dela para ele, ninguém tem dúvida. Ela mesma declara, está no documento de transferência e está no pacto, na rescisão do pacto. Ela transferiu as cotas da Hudson para ele. Por 9 mil, porque lá no imposto de renda você coloca o valor originário. Então, como ele custou 9 mil, tem que ser 9 mil. Não quer dizer que a venda foi 9 mil. Sustento fiscal que a venda custou 900 mil. A questão é, se o dinheiro que estava na conta era dela, isso nós não sabemos, porque não sabemos se quando entrou no nome da segunda pactuante, se o dinheiro era dela, o Moser não comprou, porque estava só devolvendo o dinheiro que era dela. Se o dinheiro era dele, ele comprou. Essa operação de transferência desses 9 mil, dessas cotas, teria sido, na verdade, uma operação de compra e venda. O que a gente tem que saber aqui
Esse dinheiro que entrou na conta, que deu origem a esses 900 mil que ela recebeu depois, em 2005, esse dinheiro, quando entrou tendo ela como favorecida, no nome da segunda pactuante, que é o que diz a cláusula 6.7. Mas, na verdade, considerando uma prova fática de separação, não é nem compra e venda, né? É doação. Não. Se eu faço esse ajuste de cotas com valores de conta, num contexto de separação... Deixa eu mudar a palavra. Não é compra e venda, é alienação a qualquer tipo. Caberia ganho de capital do mesmo jeito. Sim, então, sim. Ela só porque, assim, pensar em compra e venda, na verdade, era mais, na sua lógica, é mais um ajuste do patrimônio que foi demarcado, ele foi juridicamente demarcado, e eu acho que não cabe a nós opormos validade ou não no que foi demarcado, e foi dissolvido. Então, existe um ajuste, e nós estamos com o nosso raciocínio demarcado nele. Então, não é uma compra e venda. Não, doutora Letícia, se ficar configurado que os 900 mil pertenciam exclusivamente ao senhor Mostra, vamos partir dessa hipótese. Se isso ficar configurado, aí tem todo sentido o que ela colocou na própria declaração de imposto de renda. Vendi para o Moser as minhas cotas. Por quê? Ela deu as cotas, lá no pacto, ela deu as cotas que também eram dela, não eram comuns, para receber 900 mil que eram dele, não eram comuns. Desfazendo o que está nessa rescisão do pacto de convivência. Teria sido a operação de compra e venda, sem dúvida, se ela deu o patrimônio dela e recebeu o patrimônio dele. O que a gente não sabe é se os 900 mil de fato era patrimônio dele ou se era patrimônio dela. Nós não sabemos. Me parece que não poderia ser, de qualquer modo, dos dois. Não poderia ser patrimônio comum, por quê? Porque o que diz a cláusula 6.7 é: os depósitos pertencem ao Moser, que é o primeiro titular, exceto aqueles feitos no nome da segunda titular, que aí pertenceriam à segunda. Não há hipótese de pertencer aos dois. Então, de todo modo, aqui, quando voltar da diligência, a gente vai discutir isso, mas, de todo modo, me parece aqui que comum não é. Ou era dele, ou era dela. Porque eles fizeram um pacto em 2000 para não ter patrimônios comuns. Mesmo essa exceção não está dizendo de patrimônio comum, está dizendo de um ou de outro, não dos dois. Está dizendo que é do primeiro ou do segundo. Veja que não está dizendo aqui que é dos dois. Então, de todo modo, me parece que aquela discussão da sociedade conjugal, quando diz que os 900 mil era comum e as cotas eram comum, não é bem verdade, não. Nunca foram comuns. Mas não vamos discutir isso aqui agora. Eu acho que a gente teria mesmo que baixar a diligência, doutora Sheila. E eu voto nesse sentido, e se o relator concordar, podemos todos votar nesse sentido, para que primeiro se esclareça se os depósitos que entraram na conta do Banco Boston entraram como favorecida a segunda pactuante. Para não alongar mais a discussão, porque a gente já está há bastante tempo, doutor Wesley, o senhor concorda com a diligência? Eu acho que a patrona levantou a mão aqui, presidente. Eu não sei se de repente ela criou algum esclarecimento. Mas, Wesley, não adianta a gente criar discussão se a gente tem a possibilidade da diligência. Né? A gente vai ficar debatendo que eu queria à toa, né? Eu queria entender sobre algumas questões. Por exemplo, se nós fizermos uma diligência, que eu acho que pode ser uma alternativa, muito bem levantada pelo doutor João, se isso, ao retornar, por exemplo, poderia ser objeto de manter parte do auto de infração, retirando talvez o que for identificado em nome da recorrente, ou se isso configuraria, que está no meu voto, uma dificuldade de entendimento do enquadramento legal, porque uma coisa é uma compra e venda, a outra coisa é uma transferência de cotas, uma cessão de cotas. E o tratamento jurídico contábil também, nesses dois aspectos, elas são diferentes, são um pouquinho divergentes, então nós mexeríamos na base de cálculo. Eu não sei se isso contaminaria, porque o tratamento contábil aí, do meu ponto de vista, choca. Você tá do ponto de vista do grande capital, seria exatamente o mesmo, doutor Wesley. A questão também se houve
A alienação é qualquer tipo. Se houve alienação das cotas por 900 mil, independente se deu na dissolução da sociedade conjugal, na dissolução de uma empresa, num inventário ou no contrato de compra e venda, o tratamento para efeito do ganho de capital seria exatamente o mesmo. Seria confrontar 900 mil com os 9 mil de custo para apurar o ganho. Sim, mas aí seria um valor... Nós trataríamos uma compra e venda, no meu ponto de vista, você pode negociar outros tipos de valores. E numa transferência, numa cessão, o tratamento daí não seria só nominal e meramente contábil, né? Nós teríamos uma verdadeira aumento, talvez, ou não, dessas proporcionalidades dessas cotas. No meu ponto de vista, aí mexe numa base de cálculo, penso eu. Mas tudo bem, a gente pode converter em diligência, e aí a diligência seria exatamente para quê? Para que nós intimássemos a unidade preparadora, informasse exatamente as movimentações, como é que nós poderíamos, ou nós intimamos a própria patrona, a própria contribuinte, perdão. Eu estou redigindo a minha proposta para ficar fácil aqui, mas essencialmente converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os depósitos efetuados na conta tal, que eu estou citando aqui a conta, que resultaram na transferência dos 900 mil, foram efetuados em nome da segunda pactuante. Pode até colocar o nome dela mesmo, em nome de Renata Chagas. Eu tenho a impressão que a diligência chegará com o resultado, doutor Wesley, assim, eles vão intimar o banco verificará se há depósitos efetuados naquela conta no nome da dona Renata, se tiver, vai dizer quais depósitos são esses, e a gente vai dizer, vamos supor que nessa conta foi depositado 300 mil no nome da Renata, e o restante tudo no nome do Mozart. Então, 300 mil era dinheiro, dos 900 mil que o Mozart transferiu para ela, isso aí acontece, 300 mil era dela mesmo, 600 mil não. Ou então, vai dizer o banco, não, todos os depósitos estavam no nome da dona Renata, ou todos os depósitos estavam no nome do seu Mozart. Se todos os depósitos estavam no nome do seu Mozart, nada daquela conta pertencia a Renata e nada era comum. Eu acho que é esse resultado que tem que chegar da diligência. Quais depósitos naquela conta eram no nome da dona Renata? Porque os que não eram no nome da dona Renata, necessariamente pelo contido na cláusula 6.7, pertenciam ao senhor Mozart, primeiro titular. É porque o senhor Mozart não é o primeiro titular, tá? Era a Renata, primeira titular em 2000. Pois é, isso que eu fiz. Isso muda a diligência. Não, então eu vou fazer diligência para explicar quais depósitos eram o nome de um e o nome do outro. E a gente resolve aqui. Simples. Aí o banco vai ter que apontar os depósitos no nome da Renata e os depósitos no nome do Mozart. O que é no nome da Renata é dinheiro da Renata, o que é no nome do Mozart é dinheiro do Mozart. Daí, então, se sobrar lá, sei lá, que fique 800 mil, numa situação hipotética. A transferência, a cessão de cotas que está no auto de infração, no relatório fiscal, será considerada uma compra e venda ou uma cessão de... Não entendi bem. Será considerado uma alienação, porque o fato de ser compra e venda ou qualquer outra forma de alienação é indiferente, absolutamente indiferente, doutor Wesley. O fato é que ela alienou as cotas. Essa alienação, ela alienou as cotas do seu Mozart. A questão é, essa alienação foi a título oneroso ou não? Se ela deu as cotas e recebeu em troca o dinheiro dela, ou mesmo a divisão do patrimônio comum, não foi a título oneroso. Se ela recebeu o patrimônio dele, foi a título oneroso, tem ganho de capital. Então, a modalidade de alienação, se é compra e venda, se é doação, seja o que for, para efeito do ganho de capital, não faz a menor diferença. Nem altera a base de cálculo. A base de cálculo sempre será o valor recebido menos o custo histórico. Então, não altera sequer a apuração do tributo. E nem os fundamentos legais. Mas a gente pode discutir isso quando voltar ao processo. Sim, não tem sentido discutir agora. Não tem sentido a gente ficar antecipando a discussão de novo.
há uma dúvida que precisa ser sanada antes de qualquer discussão que a gente vá ter em relação ao colegiado, né? Porque se o processo não for em diligência, pode ser que eu negue provimento, o João negue provimento, e em função do resultado da diligência, a gente pode mudar de opinião, né? Então, eu acho importante a diligência para esclarecer e para que o recorrente não tenha um resultado que a gente tem dúvidas em julgar. Eu tenho a mesma dúvida do João. Realmente, a gente tem, até um determinado momento, a conta era dela, o dinheiro, em parte, seria dela. Então, não tem como a gente dizer que tudo era dele. Porque, a partir de um determinado momento, ele deixou de ser cotitulada. Ela deixou de ser cotitular, né? Em algum momento, ela saiu da conta, né? Então, não, nós não sabemos se há dinheiro dela e dele. Que não sabemos isso, é isso que a gente não sabe. A gente não sabe. Nós sabemos que havia um saldo de quem era. Também não tem como deduzir que porque ela saiu, nada seria dela, né? Então, assim, a gente precisa saber dessa informação. Doutor Wesley, o senhor vai alterar o voto para diligência? Preciso encerrar os debates. Vou abrir, então, a possibilidade dessa diligência. Que pesa entender, assistir razão à recorrente, para poder, talvez, possibilitar, vou alterar o meu voto para uma diligência e possibilitar aí mais uma oportunidade, talvez, para o contribuinte esclarecer um pouquinho mais essas dúvidas do processo, que acho que pode colaborar ainda mais no desfecho da demanda. Não haveria aqui, do meu ponto de vista, por que a gente não oportunizar isso, em razão da tentativa aqui exaustiva da própria recorrente de apresentar as provas e informar, enfim. Eu vou abrir, então, a possibilidade da diligência, vou acompanhar aí o doutor João, então eu voto aqui para abrir a diligência. Doutor João, como vota? Voto, bom, nesse caso eu acompanho o relator, que está alterando o voto, para converter o julgamento em diligência, a fim de que a unidade preparadora discrimine quais os depósitos efetuados na conta tal, do agência tal, do banco tal, foram em nome de Renata e quais foram em nome de Moça. Depois eu boto aqui também, posteriormente, intimada a recorrente para que possa se manifestar sobre isso. Porque ela pode fazer alguma complementação de documentos, né? Precisa de constar o nome do Moza? Eu acho que basta identificar o seu nome. Não, porque a doutora Flávia colocou uma questão importante que a gente vai discutir quando o processo voltar, quem era o primeiro titular. Aliás... Você já não quer pedir já também para informar? Isso, doutor Wesley. Obrigado, eu ia fazer isso mesmo. Depois me manda o dispositivo, que daí eu ficar mais fácil para mim. Tá, eu estou escrevendo aqui, porque escrevendo é o raciocínio melhor. Então vamos lá. Discriminar os depósitos, informar quem era o primeiro titular da conta no momento de cada depósito. Concordo? Porque o primeiro titular pode ter alterado, a gente não sabe. A gente sabe que o Moser foi o primeiro titular em 2005. Ele consta o extrato ali. Ele, aliás, como o único titular. Ok. Doutor Kleber, como vota? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Relator. Doutor Ricardo? Pelo relator na diligência. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho pela diligência. Eu também acompanho pela diligência. Então ficaria... Vamos ver aqui. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora... Eu coloquei assim, doutora. Discrimine quais os depósitos... Acho que
a primeira providência é informar o período em que a conta esteve conjunta entre Renata e Moza. Acho que a primeira informação que era da doutora Letícia, e acho que é bom esclarecer, já que vai baixar em diligência, vocês vão ter que intimar o banco mesmo. Informe qual período? Qual período a conta tal, eu vou passar aqui por WhatsApp o número da conta, só para você copiar e colar aí. Não, eu tenho aqui, eu já anotei. Então tá, a conta tal, informar o período em que a conta tal foi conjunta ou teve titularidade conjunta entre Renata e Moza. Vou colocar o nome dos dois em extenso. Ou melhor, esteve titularidade conjunta e os respectivos titulares. Pode ter um terceiro que não sabemos. Eu acredito que seja o caso, mas deixa que o banco informe. Letra B. Discriminar. Peraí. Ok, 2. Letra B. Discriminar quais os depósitos efetuados na conta tal ocorreram em nome de Renata e quais ocorreram em nome de Moza. Ok, vamos ver se ficou aqui. Não, peraí, vírgula. Informando o primeiro titular da conta no momento de cada depósito. Porque, pelo que disse a doutora Flávia, pode ter havido alteração no primeiro titular. E aí a aplicação daquela exceção vai inverter. Vamos lá. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora 1. Informe qual período a conta corrente de número 34479703, agência 0016 do Bank of Boston, teve titularidade conjunta e quem são os respectivos cotitulares de cada período, né? 2. Discrimine quais os depósitos efetuados na referida conta ocorreram em nome de Renata e em nome de Moza, informando o primeiro titular da conta no momento de cada depósito. Isso. Só colocar em nome de Renata e quais foram em nome de Moza. Porque senão pode ter a interpretação de que quais foram o nome dos dois. Né? Quais são da Renata e quais do Moza. E lá no preâmbulo aí do coisa eu colocaria um aposto, mediante intimação à instituição bancária. A gente normalmente não coloca, eu até sempre digo, não vou ensinar a unidade preparadora a fazer a diligência. Mediante... Mas aqui eu acho que é relevante nesse caso, porque essa informação terá que provir do banco. Mediante intimação à instituição bancária? A bancária. A gente teria que colocar o período, doutora Sheila, porque esses depósitos que resultaram nos 900 mil podem ter ocorrido ao longo de um período. Concorda? E esse saldo foi composto ao longo de um período. Eu colocaria aqui... Doutora Flávia, eu não olhei aqui nos autos, o doutor Wesley, existe extrato bancário dessa conta do período todo aqui, nos autos? Todo o período da vigência da sociedade conjugal? Ou só o extrato de 2005? Tenho quase certeza que sim, de todo o período desde 2000.
porque, inclusive, na impugnação a gente falou que circulou mais de 5 milhões de reais por essa conta. É isso que eu estou suspeitando. Essa era a conta principal dos negócios de importação, e então tem milhares de depósitos. Não, é a pessoa física. Bom, que seja. Pode até ser de pessoa física, mas essa é a conta onde transitavam depósitos de negócios. Whatever. Não. Bom, o meu receio é que tenha aí milhares de depósitos, como disse a doutora Flávia, independente de qual seja a natureza. E havendo milhares de depósitos, a gente teria que estabelecer um período, né, doutora Sheila? Interessa para nós os depósitos que resultaram no saldo dos 900 mil. Na verdade, é isso que interessa para nós. Eu acho que seria naquele organograma da doutora tem todo o período da constância do casamento. Eu acho que tem que ser, eu imaginei isso no período da constância, porque desde o primeiro dia que eles passaram a viver juntos, ela pode ter havido depósito no nome dela ou no nome dele nessa conta, não sabemos. Então, informe em relação ao período. Qual é o período da... A senhora poderia me informar qual é o período da constância do casamento? Tá. Então, é desde 88, mas como o pacto foi celebrado em 2000, eu acho que a gente pode considerar a data do pacto, e aí eu passo para a senhora aqui. E aí seria da data da abertura da conta, né? Aquela data daquele documento de abertura. Isso. Qual é a data? 171, 174. Qual é a data? O pacto foi celebrado em junho de 2000, a conta... Só um minuto, que eu vou abrir aqui o processo. 174, né? 171, 174, manuscrita. Tá. Os números manuscritos, não... Acho que eu estou com isso aberto aqui. Eu estou com ele aberto aqui no 95, essa conta antiga. Está de 95 mesmo. Pode ser que essa conta já fosse dele e ela entrou depois. Não, ela entrou depois. Ela entrou em 95. Eles já viviam juntos em 95. Mas você desde quer saber 88. Oi? Desde 88. Não, Mas tá você aqui, quer saber desde essa época, João? Não interessa para mim só a partir da celebração do pacto que diz que os depósitos são dela ou dele. E esse Então, pacto quanto que foi a celebração do pacto? Junho de 2000. Junho de 2000, isso. 16 de junho de 2000. Obrigado, doutora. Então, a partir de 16 de junho de 2000. Mas no momento anterior pode ter tido algum depósito relevante para fazer o pacto, não? Não sei. Deixa eu falar assim. Mas no pacto eles dizem aqui claramente que os bens anteriores não se comunicariam. Anteriores a esse pacto que é de 2000. Tenho vontade de falar para ajudar a esclarecer, mas eu pode vou... falar, doutora, não, pode falar, vai. Pode. É pelo seguinte, essa conta, na época em que foi feito o pacto de convivência, ela tinha como primeiro titular a Renata. Então, quando foi excepcionado lá, porque tem dois termos aqui interessantes para interpretação, exceto os depósitos na conta corrente em nome da segunda pactuante. Os senhores estão levantando a interpretação de que em nome da segunda pactuante são os depósitos, mas, na verdade, em nome da segunda pactuante é a conta corrente, entendeu? Então, assim, tudo bem, a diligência foi ser realizada nesse sentido, eu acho que o excesso de informações, ele só nos ajuda a esclarecer. Mas esta conta e o objetivo dessa ressalva era que tudo que fosse nessa conta não estaria no regime de separação de bens, mas sim no regime de comunhão. E aí teve mais de 5 milhões que passou por essa conta, dentre esse período de 2000 até a rescisão. E eles combinaram que desses 5 milhões, 900 seriam devidos a Renata.
Entendeu? Por isso que eu falei, se houve alguma discrepância, é doação, porque, de fato, houve uma movimentação de valores muito maior, mas eles ajustaram que ela receberia apenas os 900 mil, e essa conta é só pessoa física, realmente são pessoas muito bem financeiramente, total separação entre empresa e pessoa física, todos os valores das pessoas jurídicas estão em outras contas, se for relevante a gente pode trazer também, mas o fato é que é conta corrente em nome da segunda pactuante, tá? Então, eu acho que essa diligência de quem era, em nome de quem estava, ela vai dar aos senhores mais segurança depois que retornada a diligência nesse sentido, sabe? Não coloque então período não, doutora Sheila. Eu também prefiro a gente analisar esse histórico, né? Deixa o banco informar o que ele tem. Ele vai informar os depósitos no nome dela e os depósitos no nome dele. Vai dar 5 milhões de depósitos, por exemplo, ou sei lá quantos milhões. Mas a gente vai analisar o que era o nome dele e o que era o nome dela. Tá. E aí a gente sabe o que era patrimônio dele e o que era patrimônio dela. Tá, ok. Vamos deixar em aberto, então. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora, mediante intimação à instituição bancária, informe: 1. Em que período a conta corrente 34479703, agência 0016 do Bank of Boston, teve titularidade conjunta e quem são os respectivos cotitulares de cada período. 2. Discrimine quais os depósitos efetuados na referida conta estariam em nome de Renata Chagas de Assunção Faria e quais estariam em nome de Mozart, informando o primeiro titular da conta no momento de cada depósito. É isso, doutor João? Porque aí a gente tem condições de aplicar essa exceção do item 6.7 do pacto. Ok. Agora, só um ponto, os senhores também não estavam querendo saber o montante que circulou, porque se, por exemplo, o banco não tiver como identificar se houve depósitos nominais para um ou para outro, ele pelo menos pode informar o montante, né? Por exemplo, se você deposita um cheque, a gente está falando desde 88, e no cheque não estava nominal a um dos dois, o valor entrou, mas não vai ser possível identificar aí, né? Vai ser possível sim, doutora Flávia. O próprio item 6.7 diz, a regra é, os depósitos pertencem ao primeiro titular. Então, depósitos não identificados são do primeiro titular, exceto aqueles que estejam identificados. Então, como a gente está pedindo que a diligência aponte quem era o primeiro titular no momento do depósito, nós saberemos de quem é o depósito, se ele vier não identificado. Entendi seu raciocínio. Ok, entendi seu raciocínio. Aí eu vou colocar aqui, foi sustentação oral, a patrona Flávia Vilela Caravelli, OAB Minas Gerais, 79516. Correto, doutora? Correto. Eu acho que a diligência vai esclarecer melhor essa questão, e a gente vai poder tomar uma decisão mais acertada. Doutora, obrigada pela participação. Eu que agradeço aos senhores. Desejo um excelente dia de trabalho e julgamento e até já na próxima sessão. Obrigada. Você também. Obrigada, doutora. Obrigada. A gente pode dar um intervalo de 10 minutos. A gente tem mais 2 sustentações orais. É 10 mesmo, tá, gente? Vou tomar uma dose de uísque. Eu vou tomar 2, sem gelo. Ô, Moscovuli. Lembrando que... Tá gravando. Lembrando que brincando.